Os 7 jogadores que jogaram por mais tempo na história, a disciplina vence o talento? Atenção, talento pode te levar longe, mas só uma coisa te mantém lá por décadas: disciplina. Alguns jogadores não foram apenas bons, foram resistentes ao tempo. Vamos aos 7 nomes que desafiaram a idade. Sétimo lugar, o goleiro italiano Gianluigi Buffon, começou aos 17 anos. Se aposentou aos 45, passou por clubes como Parma e Juventus, campeão do mundo em 2006. Sexto lugar, Rogério Ceni, começou jovem e parou aos 42, mais de 1.000 jogos pelo São Paulo Futebol Clube, goleiro e artilheiro. O quinto lugar vem do Japão, Kazuyoshi Miura, começou aos 15 anos, e o mais absurdo ainda jogando após os 50, um caso quase único na história. Quarto lugar, Tafarel, carreira longa e auge mantido por anos. Campeão do mundo em 1994. Terceiro lugar, o também italiano, Paolo Maldini, estreou muito jovem, se aposentou aos 41, mais de 20 anos no mesmo clube. O AC Milan, segundo lugar, o galês Ryan Giggs, estreou aos 17, parou aos 40, uma carreira inteira no Manchester United. Primeiro lugar, Stanley Matthews, inglês, começou aos 17, se aposentou aos 50 anos. 5 décadas no futebol profissional, agora guarda isso, o que separa esses nomes dos outros não é só talento. É consistência ao longo do tempo. Carreiras longas não são sorte, são construção diária. Mas tem um detalhe curioso nessa lista. Você percebeu algo? Muitos desses jogadores são goleiros, e isso não é coincidência. Enquanto jogadores de linha dependem muito da velocidade, o goleiro depende de algo diferente: experiência, posicionamento, leitura de jogo, coisas que não diminuem com a idade, na verdade muitas vezes melhoram. Talvez seja por isso que alguns dos atletas mais longevos do futebol ficaram exatamente onde o jogo exige mais cabeça do que pernas. Isso não é coincidência. Os goleiros aparecem muito mais nessas listas porque a posição exige menos explosão física e mais experiência, reflexo e leitura de jogo. Enquanto um atacante depende de velocidade e aceleração, o goleiro pode compensar a idade com posicionamento e inteligência. Por isso, nomes como Rogério Ceni, Gianluigi Buffon e Kazuyoshi Miura chamam atenção. 2 deles eram goleiros e isso faz diferença. Aliás, dos 7 nomes da lista, quase metade era goleiro, e isso revela algo interessante. No futebol, a posição mais difícil de começar pode ser a mais fácil de durar, porque um goleiro não perde valor tão rápido com a idade. Às vezes acontece o contrário, ele fica mais calmo, mais inteligente, mais difícil de enganar. Por isso, alguns dos maiores veteranos da história passaram dos 40 e continuaram jogando em alto nível. Buffon jogou até os 45, Rogério Ceni até os 42, Peter Shilton chegou aos 47, talvez porque no fim o corpo envelhece, mas a experiência pode continuar defendendo. No futebol, além de ser difícil começar, também é difícil continuar, e esses continuaram por décadas. Agora me diz, qual desses mais te surpreendeu e quem faltou nessa lista?